A paz do Senhor a todos, amados e amadas ouvintes, telespectadores desse canal Caminho Sobrenatural da Fé. Nós estamos aqui dando continuidade às nossas lições bíblicas que estamos tendo na Igreja Assembleia de Deus, onde estamos abordando este assunto na EBD a respeito do avivamento. O avivamento do Espírito de Deus na vida de todo aquele que Deus escolheu para fazer a sua obra, a sua vontade. Começando no Antigo Testamento e já estamos agora já ensinando no Novo Testamento. E, como vocês sabem, o objetivo de eu estar passando para vocês esses ensinamentos é porque na igreja nos falta tempo, né? Por causa da correria, do tempo corrido, das muitas tarefas na igreja. Então nós não temos tempo para abordar todos os assuntos, que essa revista é muito boa, os assuntos são maravilhosos. E no antigo estudo que tivemos, nós paramos no avivamento na época do copeiro Neemias, que passou a ser o governador de Judá, onde Deus usou ele poderosamente, apesar de ele ter enfrentado várias situações difíceis. Era ali a equipe de Neemias, onde também tinha o sacerdote Esdra, tinha Zorobabel. Então Deus se manifestou poderosamente. Agora eu vou estar passando para você, vou estar abordando com mais ênfase o avivamento no Novo Testamento, lição 3. Eu digo lição 3, parte 1, porque tem vários assuntos. Primeiro, fala do Evangelho de João e aborda no texto áureo a mulher samaritana, capítulo 4 de João. Mas também, durante o decorrer da semana, e qual tiver tempo para gravar, vamos falar também do avivamento na segunda narração de Mateus, no Novo Testamento. Vamos também falar do avivamento segundo a narração de Marcos, depois de Lucas. E também aqui aborda o avivamento em Atos dos Apóstolos, fala do avivamento da igreja primitiva, também aborda o assunto da descida do Espírito Santo e, por fim, fala do avivamento a respeito do livro de Apocalipse. Então, é de convir que não há como, em uma hora que nós temos na igreja, abordar com mais ênfase todos esses assuntos. Então, assim como, além de ter vários versículos para nós lermos durante a semana, então eu vou estar aproveitando essa oportunidade e estar compartilhando com todos vocês. Vamos lá? A leitura em classe consiste no livro de João, capítulo 4, do verso 7 a 15. Vamos lá? Está assim escrito assim: Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: Dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeus me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Abre aspas, parêntese, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Verso 10. Jesus lhe disse: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva?
És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que não mais tenha sede e venha aqui tirar essa água. Repare, agora vamos para o texto áureo da revista. O texto áureo da revista se refere ao versículo 10, e é onde a gente vai dar mais ênfase a explicar. Eu vou pegar a passagem no Antigo Testamento como no Novo para explicar esse texto áureo, né? Pena não dá tempo para se falar tudo, mas eu vou aplicar bastante aqui a mensagem nesse texto áureo que diz no versículo 10: Jesus respondeu e disse: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água da vida. A verdade prática da revista diz também assim: a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. E também diz na página do comentário, fala a respeito do avivamento nos evangelhos, e aí explica toda essa explicação de que está dizendo a respeito da água da vida. Mas eu vou ler para você aqui, para a gente poder sair daqui e ir para a Bíblia e ir para algumas anotações que eu fiz, né, que eu resumi para poder nós darmos ênfase mais que é essa água viva que traz um avivamento no ser humano. Diz assim: avivamento nos evangelhos. Na revista está escrito: o Novo Testamento é a revelação última de Deus para o mundo. Abordamos primeiramente o avivamento em João, pois sua mensagem é mais objetiva da parte de Cristo para uma missão gloriosa entre os homens. O avivamento em João, o Evangelho foi escrito entre os anos 80 e 90 depois de Cristo. Sua abordagem difere dos outros 3 evangelistas. Daí, não considerarmos esse um evangelho sinótico. No encontro de Jesus com a mulher samaritana, uma água diferente é revelada aos homens, como está escrito: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der lhe fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4, verso 14. Esse versículo é o resumo da missão redentora de Jesus, que é preencher o vazio da alma com a salvação, sanar as necessidades espirituais e emocionais do ser humano. Só Jesus pode fazer isso. Então, aqui é o primeiro resumo referido a esse texto no livro de João. Agora vamos para os detalhes que eu separei aqui para estar dividindo com vocês. Então, nós vemos o seguinte, que Jesus estava indo para o norte. Só que tem um grande segredo aqui, que não está nesta revista. Qual o motivo de Jesus ter ido para o norte e, por um instante, ele parou em Samaria? Antes estava tendo, devido à sua fama, a gente vê isso no capítulo 4 de Jesus estava
muito famoso dos grandes milagres que ele fez. Então, a religião atual daquela época, que era os fariseus, os mestres da lei, aquela equipe de sacerdotes, e também existia também milícias religiosas como os saduceus, que eram patriotas, né, que queriam vencer Roma e trazer o governo para Israel de novo. Existia uma miscelânea de movimentos religiosos judaicos com o objetivo de trazer a Israel novamente a um governo e ter um rei, como na época de Davi, de ter um Messias. Só que aí Jesus vem com uma nova aliança, vem com uma filosofia nova. Jesus vem explicando tudo aquilo que o Espírito dele sempre realizou e escrito na palavra no Antigo Testamento, aonde os judeus, os israelitas, os hebreus usavam muito os 5 livros de Moisés, que a gente conhece como livro de Moisés, mas eles chamam de Torá, ou seja, os Pentateuco, 5 livros, e também os profetas, e também os profetas e os salmos, os livros poéticos. Então, esses livros dizia tudo a respeito de Jesus, do Messias que viria. Tudo ali tem o objetivo de revelar o grande rei esperado por Israel. Só que ele veio da forma como o Pai e ele sempre pensou. E o objetivo dele não era só salvar Israel. Escolheu Israel desde Abraão para poder salvar a humanidade inteira. Então escolheu essa nação, levantou um homem por nome de Abraão, que veio lá dos 4.000 anos antes da linhagem de Adão, que foi o primeiro a pecar e acabou momentaneamente com os projetos divinos. E através de Abraão gerou seus filhos, que veio chegar até esse ponto. Ponto esse que estava um caos. Primeiro, que as 10 tribos de Israel se havia se perdido, sido destruído pelo rei da Assíria e dissipado essas 10 tribos pelo mundo todo. E as 2 tribos e meia que estavam ali em Judá, elas praticamente estavam completamente desviadas. Só tinha religião, só tinha um ato religioso. Não exercia mais piedade, amor, justiça e fé, porque os cabeças da religião já estavam corrompidos. Então chegou o caos de tal maneira que era necessário ele vir pessoalmente para consertar a bagunça que fizeram. Só que sucedeu que nesse crescimento dele de estar realizando milagres e mostrando o sentido verdadeiro da lei do Senhor, que era fazer aquilo que ele estava fazendo, então houve-se uma grande oposição desses grupos religiosos aí que estavam tentando impedir. Então ele foi para o norte, e também indo para o norte, ele estava cumprindo aquilo que o Pai tinha mandado e ele mesmo tinha falado, que ele veio para salvar e resgatar as suas ovelhas que haviam sido perdidas. E quem era essa? Aquelas tribos do norte, que a partir dali de Samaria em diante, era aquelas tribos que tinham se perdido. Algumas dessas tribos de Israel permaneciam ali em Samaria, que miscigenou religiosamente e também carnalmente, né, com povos da Síria, que o rei tinha deixado ali para colonizar a parte central de Israel. Então, por isso que os samaritanos não se davam com os judeus. Já expliquei isso nos outros vídeos que eu falei. Mas só para você entender. Então Jesus vai rumo a Galileia.
que fica a norte de Jerusalém. Ele estava no sul e como ele foi fortemente ameaçado, ele foi com objetivo ali e com seus discípulos para resgatar essas ovelhas perdidas. E o foco dessa passagem que não está na revista, mas está na sua Bíblia. Vamos ver? Vamos ver? Versículo 2, versículo 3. Jesus deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. A Galiléia, para se cumprir a profecia lá de Isaías, de Amós, que falava que ele ia para a Galiléia dos gentios. Os gentios exatamente por ali ter se misturado. Só que o principal era isso. O foco dessa passagem para ele ter esse encontro com essa mulher, você vai ver agora no versículo 4. Vamos ver? Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Aqui está o foco. Ele estava indo para a Galiléia e a maioria dos judeus, para chegar na região, na parte norte do seu país, tinha que rodear as montanhas devido a essa inimizade secular, que esses dois povos eram os irmãos, mas não se consideravam por causa dessa mistura religiosa e também física, miscigenada. Então tinha constantemente essa briga entre esses dois povos aí. Então muitos peregrinos que vinham do norte rodeavam e não passavam por Samaria. Por exemplo, assim, a gente quer ir para Santo Antônio. Então, para a gente ir para Santo Antônio, nós, aqui perto da cidade onde nós moramos, a gente tem que passar por Cruz das Almas, por esses lugares. Mas você que está ouvindo de outro país não vai entender, é o seguinte, ele precisava sair do sul e ir para o norte. Para ele ir para o norte, a maioria tinha que arrodear, mas o lugar mais perto era passar pela parte central, que era Samaria. Mas os seus discípulos não esperavam isso. Ele disse, vamos para Galiléia. Só que no meio do caminho, ele revelou que era necessário passar em Samaria. Por quê? Porque ali ele planejava realizar um grande avivamento. Um grande avivamento na vida de uma pessoa que, quando fosse cheia desta água viva que nós lemos, ela ia transmitir, ela ia dar de beber a muitas dessas ovelhas que estavam perdidas na lama do pecado. Até porque esse povo samaritano não lhes era permitido ter acesso ao sul, aonde existia ainda um culto verdadeiro e no lugar certo, que era o Templo de Jerusalém. Então, mais ainda havia motivos de raiva para o povo samaritano, que pertencia, mas por ser misturado eles não aceitavam como judeus, ainda hoje, até assim hoje. Então Jesus, como não obedecia aos trâmites humanos, mas a vontade dele era salvar a humanidade, ele foi. E aí aconteceu isso. Vamos ver acontecer? Vamos ver? Versículo 6. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se junto à fonte por volta da hora sexta, quase meio-dia. Nisto viu uma mulher samaritana tirar água. Então Jesus, seu corpo, por estar cansado, viajou muito andando, estava com sede de água, mas o seu espírito estava com sede de uma alma
amargurada e sofrida, que não está na revista os detalhes, mas tem na sua Bíblia, quando você lê todo esse evento dessa passagem, existia ali essa mulher amargurada, sedenta de vida, porque ela já estava no seu 5º casamento. Uma mulher dessa não era feliz, porque ela sempre sofria em sua vida emocional e sentimental. Mas era uma mulher de fé, era uma mulher que queria ter um encontro com Deus do seu pai Jacó. Porém, ela era impedida de ter esse relacionamento íntimo com Deus por causa dessa divisão religiosa, desses empecilhos. Por sua vez, os samaritanos também gerava essa raiva, esse rancor nos judeus, porque aquela parte ali em Sicar, ali tem muitos monumentos e fatos históricos, ali tem o sepulcro de Jacó, ali tem um lugar onde José foi enterrado, e ali esse poço era ponto turístico hoje, em Israel é ponto turístico. Esse poço foi um dos poços que Jacó comprou e deu de presente a José, seu filho. Então eles se baseavam muito, né, nessa coisa. Ah, vocês têm aí o templo, nós temos o poço de Jacó. Nós temos aqui o monte, onde nós adoramos aqui no nosso templo. E aí ficava essa briga. Se hoje tem briga, imagine antes. Então Jesus, sedento por aquela alma e pelas outras que iriam ser salvas, o Espírito Santo conduziu ele a este poço, e ali ele sentado, com certeza se lembrando, 2000 anos antes, Jacó chegando em terra estranha, comprando aquele poço, Deus multiplicando, um homem que saiu sem nada, fugido, e aí Deus operou ele se lembrando, e chega essa mulher que ele já esperava, o próprio Espírito Santo preparou esse encontro. Imagina aquela mulher com a corda, com 2 ânforas na mão. E aí ele, como sempre, maravilhoso, o mestre dos mestres, todo-poderoso, mas humilde, usa a linguagem que qualquer pessoa pode entender. Quando ele andava na rua, ele olhava para os matos e dava exemplo dos matos. Está vendo esse lírio aqui? Quando ele andava na praia, ele via lá a rede, ele dava exemplo da rede. Quando ele passava nas ruas rochosas, ele via lá uma casa derribada e via uma casa em cima da rocha, ele dava exemplo sobre aquilo. Então ele usava essas metáforas para ficar fácil, enquanto os bonitão, os eloquentes, os PhDs, os bacharelados, só fazia expurgar as pessoas por ser pecadora e não obedecia o verdadeiro sentido da lei que ele criou. Então, ao ver essa mulher, Jesus amado, estava com sede e usou essa sede dele, que primeiramente era a alma daquela mulher, e também usou a questão da água para ter uma conversa com ela. Só que na hora dessa conversa, Jesus olhou para ela e disse: mulher, me dá de beber. Ela tomou aquele susto por 2 motivos: por ele ser homem e por ele ser judeu. Jesus começou usando as linguagens físicas com o objetivo de aprofundar-se na alma dela, dar-lhe uma riqueza incomparavelmente de todas as coisas. Ele começou no campo do material para chegar à parte espiritual e eterna. Então, por isso que Jesus usou a expressão: mulher, me dá de beber. Ela, como é que você, sendo judeu, já que não fala com a gente, e outra, sendo homem, você vem falar conosco? Porque não era bem quisto um homem ficar a sós com a mulher naquela época. E ainda mais, ela identificou ele, que eram judeus, pelas suas vestes. Então, ele começou a ter esse diálogo que acabamos de falar na revista.
E aí ele disse para ela: mulher, se você soubesse o dom de Deus e o que e aquele que está te pedindo água, era você que me pediria e eu lhe daria água viva. O dom de Deus nada mais, nada menos consiste no favor, na graça, na audiência que Jesus Cristo estava dando para ela. Porque, repare, ele estava ali sozinho com ela, em pleno meio-dia. Ele sabia que ela estava ali no meio-dia. Não é normal alguém ir à fonte meio-dia pegar água. Mas, por causa da sua vida pregressa, por causa da sua atual situação, por ela ser uma mulher do quinto marido, ela não era bem quista no lugar. Ela tinha uma má fama. Então, para ninguém ficar apertando a mente dela, fazendo pouco caso, fazendo vista grossa, tratando ela com desdém, então ela foi num horário que ninguém queria ir, que era em pleno meio-dia. E Jesus, sabendo disso, marcou essa audiência com o Pai, através do Espírito Santo, para derramar água viva na vida dessa mulher. Então, a vida dela, se você for estudar um pedaço da Bíblia, era amargurada, era uma vida sofrida. Alguma coisa levava ela a estar nesse quinto casamento, e esse último não era dela. Ela não tinha uma chance. Então, mas ela era uma mulher que tinha esperança em Deus. Tanto é que ela menciona que é o poço do nosso pai Jacó, porque ela sabia, ela entendia que ela pertencia a esse povo, mas que tinha sido jogado fora por causa da sua raça, por causa da onde morava. E ela, a vida dela mostra que nunca foi fácil, foi só sofrimento e sofrimento, e isso trazia nela amargura, angústia e sede de vida, sede de justiça. E Jesus disse o quê? Aquele que tem sede de justiça será saciado. E Jesus foi cumprir essa palavra dele. E ao chegar lá está essa mulher, mas ela ainda envolvida nos seus preceitos religiosos de divisão, fazendo essa barreira, indagou Jesus desse jeito. Foi aí que Jesus disse isso para ela: se você conhecesse o dom de Deus, ou seja, essa graça de estar dando a ela uma oportunidade, e quem é que está te pedindo, ou seja, o Cristo, o Messias que estava ali, ela que deveria estar implorando esta água da vida. Então, ela: mestre, eu não tenho, aonde tem essa água? O poço é fundo, o senhor não tem nem como pegar. Ou seja, mais uma vez, ela começa a usar, a visão dela ainda estava apegado só às coisas materiais. Jesus já estava falando ali uma linguagem já espiritual, já dizendo o que iria fazer na vida dela, que era jorrar uma fonte de água, que essa água ia crescer, ia virar um rio dentro dela. E outra, chegou um momento e falou: mulher, essa água aí, ela é boa, é fresquinha, não é? Mas é uma água física. Você vai beber desta água. Qualquer um que beber dessa água vai voltar a ter sede. Mas a água que eu der, ela vai ser uma fonte a jorrar que consiste em levar a pessoa para a vida eterna. Jesus estava ali demonstrando que, enquanto ela estava no campo natural, de ter coisa natural, mas a sua alma sedenta de vida, com ele derramaria essa água viva dentro da alma dela. E essa água viva ia fazer com que essa pessoa matasse a sua sede de vida, sede de paz, sede de justiça. Porque hoje o ser humano, as pessoas, elas pensam que a verdadeira felicidade consiste em ter dinheiro, em ser bem-sucedido, em ver seus sonhos realizados. Mas tem muita gente
que realiza os seus sonhos, possui bem, possui essas coisas, mas sua alma ainda é sedenta, nunca sacia, nunca se resolve. Por quê? Porque a verdadeira sede está dentro da alma. E somente Jesus pode matar essa sede, porque a água que ele tem é a água da vida. Então tudo que ele estava ali fazendo era obedecer à ordem do Pai. O objetivo dele é trazer o ser humano de volta para a presença de Deus, que é a fonte da água viva. Era trazer de volta. Essa água da vida é a presença do Espírito de Deus, que mata a sede do homem, traz vida. Ele não precisa se prostituir para ele ficar saciado. Ele não precisa se encher de mulher para se sentir saciado, porque faz isso no outro dia volta a sede. Ele não precisa roubar, ele não precisa enganar, ele não precisa estar nadando em dinheiro, ele não precisa estar dando risada a vida toda. Não, por quê? Porque a presença do Espírito Santo jorra um gozo, uma alegria, uma paz que transcende qualquer entendimento. E quem tem essa fonte a jorrar dentro dele pode estar passando problema, mas o problema não destrói. E as pessoas aí fora, que não tem essa fonte a jorrar, qualquer coisinha entra em depressão, quer se matar, quer matar os outros, quer acabar com a vida dele, quer acabar com a vida dos outros. Por quê? Porque essa sede faz esse poço da alma dele vazio, que só faz dar espaço para entrar tudo que não presta. Mas a fonte, o rio de água viva dentro do ser humano vai jorrando vida, vai tirando o que é ruim e vai renovando a sua fé, vai renovando sua esperança, vai renovando sua vida, vai transformando sua vida. Como ele estava ali para o objetivo dele era matar a sede daquela pessoa, vamos ver no Antigo Testamento que o Espírito de Deus já trabalha isso desde o Antigo Testamento. Vamos ver? Salmo 46, eu vou tentar ser breve. Salmo 46, verso 4. Vamos ver no Antigo Testamento? Que o Pai já ali, cheio do Espírito Santo, o rei Davi, ele usou a boca do rei Davi, que ainda pastor de ovelha, mas ali na sua música, no seu canto, e também usou os filhos de Coré para usar esse salmo. Salmo 46, verso 4 diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Aleluia! Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde até amanhã. Aleluia! Então aqui já começa o Espírito de Deus mostrando o verdadeiro sentido dessa fonte que jorra, que levará à vida eterna. É porque antes de tudo isso acontecer, lá no começo, quando Deus criou o mundo e fez ali o jardim do Éden e deu essa fonte para o primeiro homem da terra, chamado Adão, feito perfeito por Deus, ele bebia constantemente dessa água. Na glória, nos céus, está dizendo que aonde eu e você vai, eu acredito, o objetivo dele é esse, é voltar para a fonte de água viva. Aqui está dizendo no Salmo 46, o salmista ele teve essa visão e começou cantando e escrevendo que no alto da cidade de Deus, na Jerusalém celestial, há um rio que brota. Você pode ver isso também em Apocalipse. As pessoas que bebem daquela água matam a sua sede, renovam as suas forças. É curado, isso vai acontecer. E esse rio está esperando por mim, por você, aleluia, oh glória. E as pessoas,
ela tenta saciar sua sede com drogas, com bebidas, com sexo, com diversão, com jogos, com tudo, mas nunca essa sede se sacia. E quanto mais pratica, mais quer praticar até chegar de se destruir. Mas quando você bebe da água que Jesus Cristo te dá, que é o Espírito dele, essa água dentro da pessoa renova a sua vida e passa a se transformar num oceano imenso. Oceano imenso que nós somos comparados a e as pessoas brigam por isso, né? Mata e morre para viver essa vida. Mas essa vida, ela é comparada a um punhado de água na mão, que cada momento vai se esvairindo pelas mãos. Já reparou? Pega um punhado de água, bota assim na mão. É tão pouquinho, né? E ainda assim, mata e morre por isso, né? Começa a se escorrer pela mão. Ela troca esse punhadinho de água por um oceano. Agora imagine, você pega essa mão e entra num oceano imensuravelmente incomparável a fonte, a imensidão de água que tem ali para sua mãozinha. É o que o Espírito de Deus deseja fazer na sua vida. Também no Antigo Testamento, me lembrei agora, essas são promessas que Jesus estava ali naquela hora já cumprindo para aquela mulher. Vamos ver também outra passagem da Bíblia? Eu anotei aqui, cadê? Eu anotei, está em Jeremias. Vamos lá. Jeremias capítulo 36, versos 25. Vamos ver que já no Antigo Testamento já tinha isso? Jeremias 36, verso 25. Enquanto isso aqui, o profeta Ezequiel tinha, na época que os filhos de Israel estavam exilados em Babilônia, estava dizendo: vocês brigaram tanto por besteira, vocês matavam e morriam por besteira, levou o povo à idolatria, à religiosidade, e agora estamos aqui presos, cativos. Mas Deus ainda deseja fazer uma aliança, restaurar vocês, Israel. Ô Israel, volta para o Senhor. Ele deseja transformar a vida de vocês. Aí o Senhor entrou nele, seu espírito, e usou a boca do profeta Ezequiel. E o profeta Ezequiel disse isso. Não dá para ler o texto todo, que começa no verso 16, então eu vou abreviar no versículo 25. O profeta Ezequiel, usado pelo Espírito Santo, diz assim, ó: então aspergirei água pura sobre vós. Aleluia. E vocês ficarão purificados. Olha o objetivo desta água. Primeiro, ele vai derramar essa água pura sobre vós. E vocês ficarão purificados de todas as vossas imundícias. Não foi isso que Jesus estava fazendo com aquela mulher? Imunda nos seus pecados, mas era muito amada por ele. Próximo. E ficareis limpo de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos purificareis. Olha a primeira promessa. Ele asperge água pura sobre nós e nos limpa da imundícia. O que isso significa? No Novo Testamento você vai entender. Eu gosto sempre de pregar o Velho, o Antigo e o Novo Testamento. Por pregação só vale se ela começar no Antigo, seja ela no Antigo que for, ela tem que terminar em Jesus Cristo. Ela tem que terminar de acordo com a sã doutrina. Senão, pregação não vale de nada. É meras palavras. Então você vê que Jesus, porque Jesus é essa palavra toda, de Gênesis e Apocalipse. Então Jesus estava cumprindo aqui essa palavra na vida dessa mulher. Aspergir água pura nada mais é, nada menos é que lançar a palavra de Deus que lava o pecador da imundícia. Mas ainda a obra não está completa. É como diz na revista aqui, ó, é como diz essa revista, a nossa revista que estamos lendo, né? Que fala, na verdade, você pode isso ver na verdade prática. Eu acabei de ler para você. Verdade prática. A palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual
que perpassa a história. E aqui já está começando isso. Antes, há 1000 anos antes, o Espírito de Deus já estava dizendo o que Jesus faria. Versículo 25. Então aspergirei água pura sobre vós, e vós ficarei purificados de todas as vossas imundícias de vossos ídolos. Primeira etapa. Quando você vem até Jesus, ele usa um servo dele, ou fala com você de alguma forma, usando a palavra. Essa palavra é a primeira água pura, é o primeiro processo que vem sobre o pecador, e quando ela ouve, a sua alma é lavada. Ela sente a vontade de se converter, de se entregar, ela começa a olhar a vida dela, se arrepende dos seus pecados, e agora vem a próxima etapa. Versículo 26. Te darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei o coração de carne. Tá vendo? Essa água vem, limpa. Agora, a dureza do coração do homem em querer viver no pecado, viver na injustiça, seja lá o que for ele, ladrão, marginal, prostituta, pecador, religioso, pode ser o que for. Quando essa água entra, lava, aleluia, lava o pecador. Aí ele faz essa cirurgia espiritual, ele tira esse coração velho, essa água produz esse milagre, dá um novo coração, nova emoção, novo sentido, novo desejo de viver, passo a passo a amar a Deus, respeitar a Deus, também ao seu próximo, coração novo, sentimento, intelecto, alma. Agora vem outra etapa, versículo 27, porei dentro de vós o meu Espírito. Agora vem o meu Espírito, dizendo, o batismo no Espírito Santo. Porei dentro de vós o meu Espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis meu povo, e eu serei vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo e a multiplicarei, e não trarei fome sobre a terra. Está vendo você? Ele derrama o Espírito Santo. Quando ele derrama o Espírito Santo sobre sua vida, além dessa alegria indizível, dessa transformação espetacular, ele ainda começa a transformar a sua vida por fora. Vem trigo, ou seja, começa a prosperar, a coisa anda, ele começa a providenciar. Então ali Jesus estava cumprindo essa profecia de Ezequiel 36, verso 25. Isso aconteceu. A palavra de Deus diz que quando ele chegou e teve essa conversa com a mulher, e aí revelou o passado dela, ela ficou pasmada, e ela ficou tão pasmada que as palavras de Jesus iam transformando até o ponto que ela se rendeu a Jesus. Ali começou um avivamento na vida dela. E olha que nem a promessa do alto ainda tinha sido derramada sobre ela, de selar com o Espírito Santo. Mas a água que ele estava dando da sua palavra já estava se cumprindo. Essa profecia de Ezequiel 36, verso 25. Ele estava aspergindo a água pura e dando um coração novo ali sobre ela. Já preparando para a próxima etapa, que seria em Pentecoste, na festa de Pentecostes. Mas a coisa foi tão grande que essa mulher largou os seus cântaros ali de água e saiu correndo pela cidade de Samaria e evangelizou a cidade de Samaria inteira, para você ver o que acontece quando a pessoa recebe esse Espírito de Deus, esse avivamento em sua vida. E ela foi dizendo, quando a multidão chegou para ouvir Jesus falar, a multidão disse, você, mulher, não falou nem a metade do que nós vimos aqui, do que ele é. Esse verdadeiramente é o Cristo. Aleluia. Vamos agora, já saímos da parte histórica para a parte da aplicação da palavra, e agora estamos a parte profética, e assim ele deseja fazer na sua vida. Ele deseja derramar essa água pura. Me lembrei também que falei do Antigo Testamento, né? Vamos ver agora no Novo. Estava tendo ali
o último momento das festas dos judeus. Se você tem uma Bíblia aí, abra aí ela em João capítulo 7. João capítulo 7, verso 37. João 7, 37. Estava tendo a festa dos judeus. Estava tendo a festa dos judeus. Só 10 segundinhos. 10 segundinhos. Eu vou aqui molhar o bico. A festa dos judeus, que elas são ali, na época, durava dias, semanas. Começava com a Páscoa. Depois da Páscoa tinha a festa dos tabernáculos, tinha a festa das colheitas, essas festas todas que perfazia quase um mês. Chegou no último dia da festa, era o momento que todos iam ao templo, aí pegava-se bastante água, lavava o templo, as pessoas iam se banhar no tanque, né? Tudo cerimonialmente. Só que as pessoas, nessa festa, acabou aqueles rituais, aquela alegria, aquela coisa toda, mas e aí? É a verdadeira alegria, todo mundo já gastou o dinheiro, está se preparando para voltar para suas terras, para suas cidades, para seus povoados, e agora? Continuavam do mesmo jeito, porque religiosamente só estavam fazendo aquilo. Continuavam suas corrupções. Prova é que, à medida do caminho, acontecia tudo de ruim, e não era para acontecer, somente numa festa religiosa. Não é assim que acontece nos nossos dias, as pessoas vão para as festas religiosas, é Natal e ninguém comemora, chama o dono do aniversário. É Natal, é o nascimento de Jesus, ninguém chama o dono do aniversário para a festa. E sempre rola assassinato, rola tudo de ruim, não é isso? Mas não deveria. Festa de Corpus Christi, os homens fazem o quê? Chama o dono da comemoração para poder compartilhar o corpo de Cristo? Não. A maioria dos homens aqui no nosso país, eu estou falando nosso país, principalmente aqui, eu não sei em outros estados, se veste tudo de mulher e faz um futebol chamado Baba do Vinho, enche a cara de vinho e pronto, acabou. Depois volta à vida normal. Comeu o corpo de Cristo? Não. Então, religiosamente fizeram. Mistura o profano com o santo, não é assim? E só dá em problema? Pois é, assim lá também fizeram isso. Foi aí que ele apareceu no meio da festa, as pessoas participou, né? Você vê que o nosso país faz no final o tal do carnaval. E nesse carnaval no final tem, né, a quarta-feira de cinzas. Até isso religiosamente, ou seja, carnaval, carne a valer, vem da mistura de grego com latim, carne a valer, todo mundo curte, se prostitui, tem cara de cachaça, fica acabado, realmente as pessoas ficam em cinza, gasta tudo acabado, fora os que não vivem, morrem, que se acaba todo. Vem agora a festa de cinza, porque a pessoa já está ali realmente em cinza. Então assim esse povo também estava. Aí Jesus apareceu no meio da festa, vamos ver? Para terminar, versículo 37, que não vai dar tempo de falar tudo que eu anotei aqui. João capítulo 7, verso 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quer ver a prova que é o Espírito Santo? Quer ver a prova? Está aqui no próximo versículo. Para a gente fechar com chave de ouro, versículo 39. E isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Aleluia!
Tá vendo o motivo verdadeiro da sede ser saciada, da vida ser encontrada? Era receber, beber dessa água maravilhosa que é o Espírito de Deus saciando a sua alma. Quando você recebe o Espírito Santo, você pode estar passando pelo vale da sombra da morte, você não teme. Sua vida pode estar em dificuldade, o mundo pode estar caindo na sua cabeça, sua alma tem paz. Eu estou falando uma coisa que eu estou vivendo. Os meus problemas não tirou a minha paz, não me destruiu. Porque, embora eu passe por problemas, mas ele não é motivo para eu estar destruído, porque eu sei e tenho crido. Eu bebo desta água. E se você beber desta água, sua sede será saciada. Está agora terminando a fase 1, porque ainda tem mais ainda para explicar. Certo? Então beba dessa água. Beba dessa água. Faça igual aquela música de J. Neto. Há um rio onde as correntes alegram o santuário das moradas do Altíssimo. Quero beber desta fonte, quero receber a nova unção. Que alegria é beber dessa água, meu irmão e minha irmã. E assim eu desejo para você que você busque esta água. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja derramado sobre a sua vida e sobre a sua casa. Amém. Todos digam graças a Deus. Tchau.